Uma honra eu ter conseguido um horáriozinho na agenda dela para dar assim uma aula para vocês, porque isso aqui vai ser muito, muito mais do que uma live, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vi que ela já entrou aqui, eu já vou convidá-la para participar, mas eu queria só expressar assim a minha alegria de trazer ela aqui, porque eu tenho certeza que 100% das pessoas que chegam aqui na Cosmetologia do Bem têm uma preocupação com saúde, né? E se você chegou a pensar nos seus cosméticos, com certeza antes você pensou na sua alimentação, né? Na comida. E eu fiz questão, assim, de trazer a aluna para falar da nutrição de uma forma mais profunda, mais completa, tá? É ela a quem eu recorro quando eu preciso ajustar as coisas aqui em mim. É ela que me passa segurança, que estuda pra caramba, que tem referência científica pra tudo que ela aplica. Então eu tô muito contente de trazê-la aqui para compartilhar com vocês. E a gente pegou num tema que entra nos dois universos, né? Da nutrição e da cosmetologia. A gente vai falar dos metais pesados, disruptores endócrinos. A aluna, ela no plano alimentar dela, ela já vem alertando sobre cosméticos e eu achei muito legal. Então, assim, não tem como falar de saúde que não passe por uma nutrição num aspecto mais amplo, né? Então eu já vou convidá-la aqui. Tô assim muito, muito feliz mesmo de estar te trazendo aqui, porque eu já te falei, né? Quando eu preciso de uma força extra, eu entro nos seus stories, eu acho que você passa muita determinação e parece que você nunca perde energia, sabe? E daí eu entro lá Fico para feliz, roubar fico um feliz. pouquinho. Um prazer estar aqui também, então até apresentando, né, a todos, não só a nossa conexão aqui, o porquê dessa live. Então, Yara é minha paciente, e então eu sempre reforço o quanto que eu também me conecto com meus pacientes, acho que não é à toa, né, que a gente acaba tendo essa sintonia. Eu acho que a gente gosta que as pessoas que cuidem da gente seja uma pessoa que a gente se identifique de alguma forma, isso é normal, né? Então, essa conexão ela vai acontecer de forma natural, então automaticamente eu também me conecto com vocês. Então, eu e Yara, a gente tem muita coisa em comum. Então, quando a gente passava em consulta, a gente trocava muita figurinha também juntas. E hoje a gente resolveu, né? Vamos fazer uma live falando sobre isso. Afinal, a Yara tem um produto tão bacana, né? Que é exatamente essa questão de criar cosméticos caseiros, pessoas que queiram trabalhar, então apresentando também para o meu público. A Yara ela tem esse Instagram que é para quem quer trabalhar com cosmetologia natural. Como que faz um sabonete? Como que faz um desodorante natural? Como que faz um blush? Qualquer coisa. Então ela tem os cursos dela e eu falei, nossa, muito bacana. E realmente eu boto na minha prescrição nutricional sobre a questão dos metais pesados, porque eu atendo gestantes e a gente sabe que os metais pesados eles têm passagem, né? Pela placenta. Então a gente fala que são, por exemplo, principalmente em shampoos, né? Quando a gente fala de parabeno, a gente tem uma passagem placentária, então não é interessante o uso. E para as mulheres no geral, que muitas vezes reclamam de falta de disposição e ficam buscando comigo energéticos ou coisas que sejam estimulantes, quando a gente vai ver lá, mulheres que usam muita maquiagem, maquiagem que não tem, né, finalidade limpa, né, não são cosméticos naturais, elas têm intoxicação por metais pesados. Então, uma coisa que todo mundo que é paciente meu sabe, e era também, que nos meus exames de sangue eu peço, né? Eu peço lá metais pesados, eu peço alumínio, arsênio, chumbo, mercúrio. Então, é importante a gente entender de onde vem essa queixa clínica do paciente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses metais pesados, de onde eles vêm, com o que eles são usados muito nos cosméticos tradicionais, né, não os naturais, e quais são os efeitos no nosso corpo a longo prazo. E eu queria até aproveitar para falar de um artigo que saiu recentemente falando de alumínio e câncer de mama, que virou um pouco polêmico, todo mundo, afinal, falando, Luna, esse artigo que saiu de alumínio e câncer de mama está dizendo que os estudos não podem comprovar que alumínio causa câncer de mama. Logo, então, vou voltar. Você vai fazer o quê? Voltar a usar o seu desodorante de alumínio? Não. Quando a gente fala de metal pesado e o alumínio ele não entra, né? Vamos revisar um pouquinho sobre tabela periódica e tal. Onde está o alumínio? A L, ele está na casa 3A, né? Na família, número 13, a L é o símbolo. Ele é um metal que a gente considera leve, ele tem as conformidades dele. Mas no nosso corpo, ele vai gerar, nessa bioacumulação, ele vai gerar também alguns efeitos colaterais. Não necessariamente um estudo que prove a relação direta com o spray de desodorante e câncer,
mas a gente vai ter outras evidências mostrando a relação do excesso de alumínio no nosso corpo, né? Tanto a questão de algumas queixas das mulheres, cansaço, queda de cabelo. E aí a gente vai ver também a associação dos metais pesados, que eu vou explicar para vocês todos quais são. A questão também de disruptor endócrino. Alguém já escutou falar em disruptor endócrino? Sabe o que é? Pode escrever aí, quem tiver já aí, tem muita gente ainda chegando, mas o que é um disruptor endócrino? O que ele faz no nosso corpo? Porque é muito comum no consultório, né, as pessoas no geral, seja mulher ou não, ter queixas, né? Eu tô dizendo mulher, principalmente a mulher, pelo uso muito dos cosméticos, maquiagem, né? Mais até do que os homens. A queixa é em relação a cansaço, em relação a indisposição, e não sabe exatamente de onde vem isso, né? E fica, eu acho que eu tô cansada porque eu tô dormindo mal, eu preciso de um estimulante. Não é. E aí, quando a gente faz o exame, a gente vê exatamente de onde vem. Simula os efeitos hormonais de um modo negativo. É isso aí, é por aí. Ele mimetiza os hormônios. Então, vou explicar para vocês desde o início, tá? Para ficar bem didático. Eu fiz esse material, eu sempre faço, porque eu acho que é legal, assim, eu tenho um roteirinho e quando vocês forem entrando aqui perguntando, eu também poder interagir com vocês. A Camila está perguntando qual exame. Camila, a gente pode fazer exame de sangue mesmo. Você pode dosar esses metais séricos e urinários, tá? Tem outros exames que às vezes eu também peço, quando eu vejo que é alguma coisa mais grave. Eu às vezes peço até um painel de microbioma para ver como é que está a função intestinal. Às vezes o paciente tem uma disbiose grave. E aí, quanto mais problema o paciente tem intestinal, pior essa questão de absorção e eliminação. Então, ele literalmente está bioacumulando tudo que é tóxico. Ele não está eliminando de forma eficiente, né, as toxinas do corpo. Então, qualquer coisa que ele use a mais atrapalha nesse processo. Então, eu vou explicar isso tudo para vocês, tá? Sobre a questão da maquiagem, sobre o uso desses metais pesados, dos cosméticos que não têm esse cuidado. E Yara, se quiser, vai me também interagindo aqui comigo, tá? Não, eu tô Posso? amando, assim, tô delirando. Falei, gente, Eu depois que eu vi resolvi até aquele mandar para material que você ela. Eu falei, vou compartilhou, eu mandar para falei, ela meu para ela dar uma Deus! fuçada lá no que eu já separei de material. E vamos fazer YouTube se quiser. Eu tenho como fazer slide, aula, como você quiser. Não, não, na hora que eu vi o tamanho do material, eu falei, Luna, pelo amor de Deus, que a gente não tá no YouTube compartilhando slide, aula para os alunos, vai rolar tudo ainda, porque tem 34 Tem páginas esquema, detalhadas tem aqui, imagem. gente. Eu Vocês posso não até estão tendo virar a ideia. tela, se vocês quiserem, para depois alguns esqueminhas eu queria mostrar. Mas vamos lá, vamos começar do zero. Quem está trabalhando aí, quem está aqui na live, que trabalha com cosmético natural, acho fundamental escutar. Quem é nutricionista, fundamental escutar. Quem é paciente, quem é cliente no sentido de comprar, é muito importante que vocês entendam para desmistificar. Afinal, é mito essa coisa, então eu vou dizer desodorante de alumínio. Não, não, calma. O artigo só quis mostrar a relação direta com alumínio, aerosol de desodorantes, antitranspirantes, com câncer de mama. E nessa associação direta, não teve uma associação, né, final, né, algo que a gente consiga comprovar de que o alumínio de aerosol vai dar câncer de mama. Mas isso não significa que ele seja, então ele é ótimo. Até porque, como nutricionista, uma das coisas que eu mais falo para vocês e mostro que a principal contaminação por alumínio também acontece pela alimentação. E é isso que a Yara estava falando. No meu programa nutricional, eu boto lá a questão do alumínio, dos metais pesados, no sentido até da gente ter mais consciência sobre usar alumínio para envolver comida, tudo alumínio bota no forno, formas de alumínio, cápsula de café tem alumínio. Então as pessoas ficam usando ao longo do dia a dia delas, muitas coisas que têm metais pesados e que tem ali o alumínio, né, como metal leve, mas que ele leva também a uma bioacumulação no nosso organismo, que não é legal. Então não adianta falar de nutrição em pacientes que estão consumindo muitos agrotóxicos, consumindo muitos subprodutos que tenham alumínio e outros metais. Então é sobre isso. Nutrição, ela tem que ter esse olhar integrativo, né? Yara sabe que eu trabalho com Ayurveda também. Eu exploro muito aromaterapia, eu tenho formação em isso. Óleos E aí eu vou dar para essenciais. vocês, então fiquem até o final, que eu vou explicar um pouquinho. Metal pesado, quais são, como funciona esse mecanismo de ação deles. A gente vai falar um pouco de onde a gente acha, por que é utilizado nos cosméticos, né? Por que a gente deveria priorizar os cosméticos naturais. E depois eu vou trazer uma solução. Então, o que é a solução? Vou falar pela nutrição, o que a gente utiliza? Quando o paciente está com metal pesado, Luna, e aí? O que se faz?
Aham. Deixa eu fazer uma observação que você me falou e eu, assim, guardei muito. Não tem. Quando eu perguntei, Luna, será que isso aqui eu consigo uma ajuda sua? E disso aqui? Ela falou, Yara, não tem nada que a nutrição não possa agir, né? Eu amei, eu guardei isso assim É profundamente. Eu porque falei, as não, pessoas adorei. toda vez perguntam, a nutrição faz isso. Gente, não tem nada que a nutrição não vai fazer. Você não come, você não respira, você não. Para você sobreviver, você tem que respirar, dormir, comer e beber água. Então não tem nada que a nutrição não vá atuar e agir, tá? Ela pode não agir sozinha, né? A gente fala que ela é muito coadjuvante também de muita coisa. Numa doença, por exemplo, você tem muitas vezes a intervenção médica cirúrgica, mas você tem intervenção complementar, que é o que esse paciente vai comer no hospital, fora do hospital, pré-cirúrgico, durante a cirurgia, pós-cirúrgico, se é um jejum, se é uma dieta zero, que a gente chama no hospital, uma dieta sólida, uma dieta líquida, a gente faz a dieta pastosa, de uma dieta de transição. Então, a nutrição, ela tá em tudo, né? Não tem como. Mas então, gente, vamos lá. Para entender, tá? De forma bem beabá, tem gente aí, Yuri é Nutri, eu vi que tem o Hugo, que é biólogo, então a galera boa aqui. E tem pessoas também que só não são da área da saúde e querem entender o que produzem cosméticos. Para quem tá aí, assiste até o final, tá? Que eu acho que vai ser bem bacana. Pelo menos eu me dediquei e fiz meu dever de casa aqui, tô com material aqui na mão. Então, olha só. É isso Muito mesmo, bem eu fui feito. coordenadora dela da pós-velho. O que é o metal pesado? Primeira coisa que vocês têm que entender. Metal pesado, eles representam os elementos quimicamente reativos, então eles estão lá na tabela periódica, tá? E podem ocasionar processos de bioacumulação e toxicidade no organismo. O conceito de metal pesado ainda é um pouco. Não existe um consenso, né, exatamente sobre isso. Então, os metais pesados, a gente chama eles, né? Porque eles estão no grupo do arsênio, cádmio, cobre, estanho, antimônio, chumbo, bismuto, prata, mercúrio, molibdeno, índio, ósmio, paládio, ródio, rutênio, cromo, níquel e vanádio. Alguns vocês podem falar, esses aí eu não faço ideia, mas muitos de vocês já escutaram falar, ou conhecem, ou sabem que a gente pode ter contaminação a nível alimentar, a nível de compostos químicos, a nível de maquiagem, o que for. A expressão metal pesado também é usada para designar os metais classificados como poluentes do meio ambiente, por isso que a gente usa muito esse nome. Metais de transição, né, que são tóxicos e que não podem ser processados por esses organismos vivos, tá? E o metal mais presente nos cosméticos, o chumbo é um dos principais metais utilizados na cosmetologia, nos cosméticos no geral, né? Isso é um ponto de atenção. Por que ele é utilizado? Qual é o máximo permitido? Então, tem a galera aí, com certeza vai poder até escrever. Podem falar que vocês estão aqui comigo, ninguém sabe de tudo. Tudo é uma troca, vocês têm uma área aí específica. Quem é, por exemplo, de química, de farmácia, e podem interagir aqui, escrever embaixo. Esse material que eu separei para a Yara, com 34 páginas, tem muito artigo. Eu quero transformar em post. Vou deixar a Yara, se quiser utilizar esse material também, para post. E a gente trocar aqui juntos. Ó, um monte de gente de química. Pô, uma galera aí top Maravilha. aí nessa área. Então, o que a gente está querendo dizer? Que os cosméticos, desde da época que é, dona de casa, que precisa saber o que usa, né? E que às vezes está até trabalhando aí com a Yara, vendo alguma coisa de produção de cosméticos naturais, é importante. Quando a gente fala do uso dos cosméticos, né? Naturalmente, todos que a gente tem até então, e o uso e a contaminação, né? E o limite máximo permitido de chumbo e outros metais, o chumbo é o mais estudado, tá? Que mais tem. Então, são mais usados chumbo, cádmio, níquel, tá? Arsênico, AS, o símbolo, né, da tabela periódica, e mercúrio, tá? Alguns cosméticos podem conter também alumínio, que é classificado como um metal leve, né, que eu já expliquei para vocês. A gente acaba botando o bolo de metal pesado, mas tecnicamente a gente sabe que ele é um metal leve e que tem alguns outros processos importantes, né, no nosso corpo de bioacumulação. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho do que cada um deles pode gerar no nosso corpo, tá? O antimônio, ele pode gerar alterações de função pulmonar, bronquite, enfisema, dor abdominal, vômitos, diarreias e úlceras, a contaminação. Arsênico, que a gente vê muito na nutrição também, contaminação no arroz. Pelo processo mesmo de extração do arroz, às vezes a gente tem contaminação por arsênico. Distúrbios da pele, distúrbios nervosos e circulatórios, periféricos também, risco aumentado de câncer de pulmão e possível aumento de risco de câncer no trato gastrointestinal e urinário, tá?
Então, arsênico, a gente tem que dosar exame, ver como é que tá a alimentação, ver se a pessoa usa algum cosmético. Muitas vezes eu até avalio o que você está usando. E eu trabalho muito com dermatologistas também. A Luísa Archer é uma das referências aqui no Brasil também em dermatologia natural. Eu falo que eu contribuí muito com a trajetória dela, que ela chegou lá na minha clínica, na época, né, eu tinha as clínicas médicas, e ela chegou lá formada em dermatologia, aquele padrão, né? Que prescreve aqueles negócios de pele tradicional, sabe? Aquela formaçãozinha padrão. Aí eu cheguei com ela, pra ela lá, eu já usava óleo essencial, já usava meus sabonetes todos naturais e as maquiagens naturais. E ela chegou e falou pra mim, Luna, eu não faço a mínima ideia disso aqui, desse mundo, desse universo. Não sei te dizer, porque eu ficava, isso aqui é pra ser quê? Isso aqui é pra ser quê? Ela, vou pegar para estudar. Então, hoje em dia, ela dá aula, inclusive, de dermatologia natural, sobre todas essas substâncias novas que tem no mercado, como orientar o paciente. Então, ela é médica dermatologista. Então, minha parceira, a gente tem muito paciente comum, e a gente tem que entender esse risco para a saúde. Então, o Nutri, o ideal é que ele trabalhe sempre em conjunto, então com um bom dermato. Então, quem é paciente meu, normalmente, já sabe, ou eu sabe que eu vou indicar essa equipe que tem essa mesma pegada, né? Que tem uma pegada já naturalista, que entende sobre esse processo. Então, o cádmio, por exemplo, ele pode dar problema no rim, tá? A exposição crônica a níveis baixos, mesmo níveis baixos de cádmio, pode causar fragilidade óssea, consequentemente, fraturas ósseas. E ele é muito comumente usado em cremes de cabelo, batom e creme para pele. Nesses cosméticos normais, assim, não vou dizer tradicionais, tá? Tradicionais. Não tem normal, enfim. E também não adianta pedirem nome que a gente não vai falar o nome, que não é esse o objetivo. Ah, marca tal, não é esse o objetivo. Mas para vocês entenderem que vocês vão começar a olhar. Luna, e esses metais pesados aparecem na lista de ingredientes? É um ponto importante. Não. E aí você fala, olha ali os ingredientes, não aparece nada disso, você acha que tá tudo bom e não tá, né? Então, vocês têm que ter um olhar um pouco mais criterioso e crítico quando vocês forem pensar no que vocês vão botar na pele de vocês. Lembrando que a pele é o maior tecido do nosso corpo. A gente passa creme, a gente bota maquiagem. Eu tô zero maquiagem aqui, a Yara já me conhece. Normalmente eu faço consulta online assim mesmo. Eu sou dessas. Não pinto as unhas. Inclusive, botei ontem a minha live. Eu cortei o meu Reels. Eu cortei a unha ontem. Cara, quase quebra a tesoura. Pá, pá. Eu até guardei a unha aqui, porque ela vira um toco, assim, de dura, né? Isso tudo é nutrição, tá? A gente tem também a visão do Ayurveda nisso. Mas unhas fortes, cabelo forte, eu uso também shampoos veganos e naturais. Eu gosto muito já, agora tem cada vez mais os shampoos e condicionadores em barra, que daí nem embalagem a gente usa. E o mínimo possível. O ideal é que a gente queira, que a gente, né, preserve a nossa pele e assim, saudável. Sem ter que ficar botando reboco de reboco de reboco. A unha de vocês sem ficar botando unha postiça. Não é que você não possa botar. Mas por que você tá botando? Porque sua unha tá fraca? Por que você tá botando um monte de maquiagem? Porque sua pele não tá boa? Será que não é mais fácil a gente tratar o que está ruim? Então, a nutrição ajuda demais nesse processo, né? Então, ó, a lista de ingredientes é imensa e a letra é muito moída. Exatamente. E ali eles não vão botar os metais pesados escritos, né? Então, por exemplo, aqui a LW.Dante está falando como fazer a maquiagem natural. A Yara, ela dá exatamente o Instagram dela é para dar aula para quem quer trabalhar vendendo maquiagem e cosméticos naturais, tá? Isso é uma coisa assim que a gente leva muito a sério, e até isso que a aluna mencionou, que não dá para saber tudo que tem dentro de um cosmético, porque não tá tudo no rótulo. O que a gente faz na cosmetologia é que a gente tem um Insta das marcas dos alunos, que é o Vitrine da Cosme. E lá a gente mostra a história de cada pessoa e você sabe cada pessoa que está por trás do seu cosmético. Você sabe de onde ele é, qual a intenção dele, qual a formação. Você conhece a história toda por trás daquele cosmético e você ainda acha a pessoa mais perto de você. Então, assim, é a forma mais segura de usar um cosmético natural é sabendo quem produz, né? Quem está por trás da formulação dele. Não necessariamente a pessoa produz, ela pode terceirizar numa fábrica, mas ela fez todo o processo até chegar naquele produto, né? Ela fez a fórmula, ela entendeu o porquê, selecionou os ingredientes, as matérias-primas, conheceu quem está extraindo a matéria-prima, muita matéria-prima da Amazônia, com um trabalho muito legal com pequenos produtores da Amazônia. Então, assim,
é uma corrente, uma cadeia produtiva muito justa, sabe? Então é muita coisa que isso envolve. Então é muito legal a gente Sim. se Eu não envolver tô nisso a também. conseguir descer aqui, tá perguntando como fazer maquiagem, então tem a Yara. Ah, Lu, mas eu não quero criar cosmético, eu quero consumir. Beleza, no meu próprio Instagram tem um destaque chamado VEG, que eu mostro muito das coisas que eu uso, tá? Shampoo, condicionador, cremes. Como eu sou nutri, eu não tenho problema nenhum em mostrar marcas de cosméticos, porque não é dentro da área da alimentação. Eu boto lá mesmo para vocês tudo que eu uso, que eu tenho liberação nesse sentido. Agora, comida, marcas de produtos alimentícios, aí marcas eu não vou botar para vocês. Ou eu tenho que mostrar 3 concorrentes dentro da mesma área, ou eu tenho que tapar o nome para fazer uma leitura, sei lá, da tabela nutricional, uma coisa educativa, ingredientes. Eu faço esse trabalho de leitura de rótulo também, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. No meu Instagram tem muita coisa legal. A galerinha aí do time do bem, que bom. Bom, em relação à continuação aqui do que a gente está falando, o cobalto e o níquel, que é muito comum nas maquiagens, por exemplo, gera dermatite de contato. Normalmente são presentes em cosméticos como sombra para os olhos e pintura no rosto, cremes para cabelos e batom, tá? Tem muito níquel, atenção, tá? O chumbo, por exemplo, ele atua, né, na hemoglobina e nos canais de cálcio. Então, com o passar do tempo e numa quantidade muito alta, ele pode levar, inclusive, a atrapalhar no processo mesmo até cardiovascular, tá? Por atrapalhar nesse processo do metabolismo cálcio, tá? No tratamento para contaminação, tá? A terapia de quelação de metais é o que a gente usa pela nutrição, tá? Então, a gente tem algumas estratégias para utilizar, tá? A quelação desses metais. Então, vamos supor. Luna, deixa eu só fazer uma observação, que você começou a falar de chumbo e a pessoa perguntou aqui de maquiagem. Então, lá nesse vitrine da Cosme, que tem a lista, tem todas as marcas de alunos, tem especificamente a Urucum Botica, a @Urucum Botica, que ela se dedica a pigmentos e maquiagens naturais. E a história é muito legal, porque a avó dela usava muito batom tradicional, desenvolveu câncer nos lábios. E também, é aquilo que você falou, a gente não está fazendo uma conexão direta, mas são estudos e os próprios oncologistas começam a pedir para que se pare de usar, né? Inclusive, alumínio, ela também teve uma história de câncer de mama muito forte na família. E quando ela foi era prima dela, foi com a prima dela no oncologista, acompanhou, a oncologista pediu também para suspender o uso do desodorante tradicional. É isso que a gente está falando, a gente não está mencionando que é uma causa direta, mas são questões que foram levantadas na família dela, uma família de muitas mulheres, e foi por isso que surgiu a Urucum Botica. Então, ela fornece hoje muitos pigmentos, uma variedade muito legal. Então, quem quiser maquiagem aí é Urucum Botica, tudo junto. Eu uso muitas marcas diversificadas, assim, de maquiagem, dessa linha, né, natural. A Bynes é vegana, com produtos, assim, todos naturais. Sempre busco ver como é que é a reciclagem, ver se a pessoa finaliza o ciclo. Então, se tem aquele selo do Eu Reciclo, para ver se a embalagem, se eles fazem a logística reversa, né, no sentido mesmo de embalagem, de tudo. Então, ver se é uma empresa que tem todos esses pilares. Mas tem muita marca legal no mercado. Eu não lembro quanto que eu usei maquiagem comum, porque minha mãe já tinha essa cabeça. Então, eu acho que desde que eu me entendo por gente, a minha mãe já buscava coisas naturais. Por exemplo, minha mãe usava talco mesmo para ela como desodorante. Ela nunca usou desodorante comum, spray para mim. Era talco, eu via que ela usava também leite de rosas, que a gente sabe que hoje em dia a pessoa fala, nem eu utilizava. Mas eu tô dizendo assim, coisas que ela já buscava algo mais natural dentro dessa linha do que desses comuns. Então, eu não tive contato em casa com essas coisas. Então, quando eu fui começar a maquiar, minha mãe usava poucas coisas, já era buscando algo mais natural. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre usei. Eu acho que isso é um pouco de fruto também do reflexo que a gente tem. Eu me alimento bem, eu bebo bastante água, que quando você pensa em pele, a gente tem que falar de hidratação. E sempre usei esses produtos mais naturais. Isso reflete. Todo mundo fala, quantos anos você tem? Tinha o pessoal brincando, 15, 18, 20, 30 e poucos, meu Deus. Você tem filho de 5 anos e tal. Então, fico feliz aí pelos elogios da cara de pirralha, de nova. Não, depois que você postou ontem o rios da sua unha, eu não sei se você viu, mas eu te mandei o WhatsApp e falei, minha meta de vida é essa unha aí. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar para isso. Pessoas que têm já até do ponto de vista genético, a gente sabe, pela Ayurveda, né? Unhas que são um pouco mais dobradiças e tal, né?
Mas, assim, tudo tem a ver também com o nosso estado nutricional. E isso. Então, a gente está falando de metal pesado. Eu vou chegar na parte que a gente quer falar agora dos disruptores endócrinos também, mas para vocês entenderem um pouquinho desse processo. Então, por exemplo, a gente tem as agências que regulam o uso de cosmético e desses metais, que tem uma faixa da permissibilidade, do quanto que pode ter ou não desses metais pesados. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, até 3,76 gramas de chumbo em batons. Até tanto. Mas o que a gente vê? Na prática, você não consegue ter um controle, né, assim, tão específico desses produtos, se eles respeitam. E por que ter um valor mínimo? Certo é não ter nada, né? Então, esse é um ponto também muito importante. E quando Até porque eles são Exatamente. cumulativos no E quando organismo, vocês né? forem fazer exames de sangue para querer dosar esses metais, façam com um profissional direitinho, porque não adianta querer ficar olhando o valor de referência, aí tá lá alumínio, de 0 a 10. Aí você tá com 5, 6 ou 7. Você fala, tô dentro da faixa de alumínio permitida. Você não tem que ter nada de alumínio, é zero. Alumínio é um metal que não faz parte da constituição humana. A gente não tem que ter alumínio no corpo. Então não é para ter 5, 6, é para ter zero. Você tá com 5, 6, vai falar, mas é de 0 a 10, eu tô viva. Por isso que eu falo, valores de referência não significa nada. Se você não tiver junto as queixas clínicas do paciente, você cruzar com tudo que ele traz em consulta. Se o paciente tem 5, 6, 7 de alumínio, tá até 10, o limite do exame, e ele já tá lá reclamando de cansaço e tal, e a gente olha os exames e nada parece muito evidente no sentido mesmo da parte hormonal, foi no endócrino, muitas vezes só de diminuir esse alumínio, ele também já tem uma melhora da disposição. Então, é isso que a gente tem que pensar. E quando a gente muda todos os nossos hábitos em relação à maquiagem, à alimentação, priorizar orgânicos e tal, desde desodorante, isso faz com que você tenha mais vitalidade. Por isso que eu boto no meu programa, eu não aprofundo, que isso é um trabalho do dermato, mas para a pessoa já ter uma consciência. Qual a panela que você usa? Você usa panela de alumínio? Né? Aí você se preocupou com a maquiagem, mas tá comendo a panela de alumínio e raspando com a colher lá na panela Teflon. Cara, é Teflon, Ariana, a que panela. embaixo é alumínio, aí toda arranhada a tua panela, a tua frigideira lá, toda arranhada, e você preocupada com a maquiagem comendo no alumínio. Não funciona, né? Então, tudo isso conta também. Então, o chumbo foi um dos primeiros metais utilizados, né, pela cosmética, pela essa linha, né, de maquiagem, e a resolução de número 44 de 2009 aprova, né, e regulamenta a questão do uso desses metais nos cosméticos, quanto que até é considerado saudável, viável, não viável. Então, isso é importante também que vocês saibam. Então, o Ministério da Saúde também tem, na Vigilância Sanitária em 2013, o uso do acetato de chumbo como matéria-prima em tinturas capilares progressivas. Então, se você não buscar também uma tintura mais saudável, se você for usar no cabelo, você está tendo também um pouco de contaminação por chumbo. Lembrando que é bioacumulativo, então você vai ver ao longo da tua vida esse uso. Então, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, que ele pode interferir na transcrição e tradução e modificação do DNA. Então, para você chegar no ponto final de que ele dá câncer, uma associação direta, é difícil. Mas quando você entende que ele altera mecanismos né, do pronto de estresse oxidativo e de reparação e DNA, você chega à conclusão de que, putz, pode dar ruim em algum momento. Então, por isso que os oncologistas, que a Yara estava falando, eles, quando sabem que a pessoa já está com a doença, eles pedem para cortar tudo. Falam, olha, comprar orgânico. A minha mãe, a Yara sabe, a minha mãe faleceu de câncer de mama, né? E a minha mãe já tinha uma alimentação já saudável, já buscava coisas naturais. Ela tinha o BRCA1 e 2 positivado, então ela tinha a tendência a ter câncer de mama genético. E é a primeira coisa que eu lembro, porque eu participei de todas né, todos os encontros médicos, e era, olha, o que você usa? Você pinta o cabelo? Você não sei o quê? Eles levam isso a sério. Né? Não use nada, não use nenhum cosmético, nenhuma química. Você já vai entrar numa quimioterapia, então evite qualquer coisa que possa ser, né, acumular no teu corpo. Então isso é real, por mais que não tenha uma associação, eles não vão esperar esses artigos caminharem e chegarem para você começar a já orientar um paciente oncológico, né? Então isso é muito importante. Exatamente. Então, mecanismos de efeitos tóxicos do chumbo, né? A gente tem aqui, em termos biomoleculares, ele vai trabalhar em 3 maneiras principais: ligações a diversas proteínas estruturais, enzimáticas e receptoras, interferência em vias metabólicas, tá? Principalmente as mitocondriais. Então, pode dar problema na via metabólica.
efeitos mutagênicos in vitro, mesmo que ainda iniciante, né, que a gente fala ainda em rato, então tem muita coisa ainda para ser estudada, mas já são informações importantes para a gente pensar. Falar, opa, estamos caminhando nesses artigos, né? Entender se tem muito interesse em fazer esses artigos também. Então, tem áreas que a gente sabe que há mais procura para artigos de pesquisadores utilizando, né, a ciência, e outras áreas que o pessoal não quer, não tem muito investimento em pesquisa. Por exemplo, aqui que você vai fazer muito artigo falando sobre punks, sobre frutas. Você vê, a gente está com várias espécies em extinção, a gente tem várias plantas e frutas e frutos entrando em extinção e ninguém está interessado em estudar isso, em trazer para a população. Então tem, a gente sabe que dentro da parte da pesquisa tem a parte difícil política envolvida também, né? Ah, não, faz artigo disso, isso aqui a gente consegue um patrocínio e investimento. A Tem o gente que é sabe mais também dentro da parte de lucrativo, né? pesquisa que também existe essa dificuldade para o pesquisador, né? Eu agora estou dentro da minha faculdade, vendo o meu mestrado, falando com o meu professor coordenador. Prazer ser chamada sempre para dar aula lá também, como aluna, ex-aluna convidada e tal. Eu falo sobre vários assuntos. E é uma área que eu gosto, então eu sou muito técnica também. Apesar de estudar sempre a parte natural, a base acadêmica ela tem que estar muito fortalecida para você até entender, poder aprofundar sobre esses artigos, né? Então, por exemplo, o mecanismo do arsênico, do AS, né, arsênio, que a gente fala na tabela periódica, é o estresse oxidativo, né? A exposição crônica tem estudos falando de câncer de pulmão e doenças, né, no geral, de lesões cutâneas, doenças cardiovasculares, defeitos reprodutivos. Então, avaliem a alimentação de vocês também. Essas espécies reativas de oxigênio, quando a gente pensa no arsênico, você vai vendo tudo onde ela pode atuar. No dano do DNA, em modificações celulares. Então, isso é muito sério. E a gente está usando qualquer coisa no nosso corpo, que é o nosso maior tecido, que é a pele. Gente, não dá. É maquiagem, é tintura, é creme, entendeu? Então, é um assunto muito importante de falar, né? E a gente tem que aprofundar. O cromo, por exemplo, ele é muito bacana, mas o uso em excesso dele também é tóxico para o nosso corpo, né? E a gente vai ter problema aí desde pulmão, laringe, bexiga, testículo, osso, tireoide. Então, tem estudos. Esse último que eu peguei, inclusive, é de 2019 agora, tá? Então, mecanismo de ação, tá? Eles vão atuar principalmente a nível, quando a gente pensa, né, nesses metais, a nível hormonal, como o disruptor endócrino. Então, tirando a dúvida de vocês, o que é esse disruptor endócrino? Ele mimetiza no nosso corpo a ação dos hormônios. Então, ele se liga a receptores hormonais e faz com que você não tenha o teu corpo com ação hormonal agindo de forma correta. Isso que é um metal ou uma substância química no nosso corpo que se liga aos nossos receptores hormonais e dificulta que o nosso corpo esteja funcionante. Então, a pessoa que tem muito metal pesado no corpo, que a gente fala que está com vários disruptores endócrinos, é quando os hormônios dela não estão conseguindo atuar de forma perfeita. Eles estão ligados a receptores, como se eles estivessem travados por esses receptores químicos e ele não está ativado. Então, você pode ter queda, né, nos seus hormônios de testosterona. Muita mulher com testosterona baixa, você vai ver que tem várias questões e também o uso de metais pesados e contaminação. Então, é muito importante fazer esses exames, acompanhar com o Nutri, porque vai ter intervenção alimentar também, e o endócrino, para, dependendo da situação, conseguir intervir na parte médica também, né? Dermato, dependendo do caso, até um dermato aí, dependendo de onde for, né? Esses sintomas também, melasma, como algumas pessoas sugeriram e tal. Então, sobre Tá, pode disruptores deixar. endócrinos, me fala se a galera dá ok aí, Yara. Tudo bem? Entenderam? Tá claro? Pra gente pensar agora nas soluções. Então, a Dani está perguntando se pode desencadear ansiedade, estresse, esses Também, quando outros você tem uma pontos alteração também. a nível hormonal no teu corpo, que pode alterar, inclusive, teu hormônio do estresse, né, que é o cortisol e tal, você vai ter em cascata tudo isso. Alterações, distúrbios do sono, distúrbios de humor, distúrbios neurológicos, né, dependendo de onde esse metal se liga, onde ele está ali atuando, você pode ter alterações de confusões mentais, cansaço mental, cansaço físico, dores musculares, indisposição, sonolência, sensação, né, de cansaço crônico, ansiedade, depressão, tudo isso. Né? Então a gente tem que tratar o corpo pensando que ele é uma máquina completa. Eu acho engraçado que a pessoa nem entende muito de carro, ninguém entende de carro. Mas ela entende que se tiver faltando água ou óleo, o carro não vai funcionar. Não adianta botar só gasolina. Se você está com um carro com gasolina, água e óleo, mas ele não está com a roda
funcionando, com o pneu furado, ele também não anda. Então, por que as pessoas se preocupam com uma área do corpo e não se preocupam com as outras? O corpo não funciona. É simples. Não É. adianta você, mas eu me alimento bem, mas tá cheia, toda trabalhada na química no corpo. Toda trabalhada cagada na química do corpo. Aí o produto daqui com não sei o que lá, o outro com não sei o que lá. As unhas destruindo mil coisas assim. Cuidado, não tá perfeito. Vai dar ruim em algum momento. Então, Teve alguém falando aqui que de tanto usar uma eu determinada acredito. sombra, os Porque cílios você teve caíam. uma contaminação local, talvez um excesso de algum desses metais que eu falei aqui, é muito comum, chumbo, cádmio, níquel. Você teve ali uma contaminação que gerou uma reação no local, isso gerou um processo inflamatório, e com isso você teve a queda dos seus cílios. Entendeu? Então é muito comum, gente, produtos de pele, a galera tendo placas e placas de reação, sabe? Para o corpo ter sensibilidade. Então a gente tem que tratar com mais respeito o corpo. Não adianta a gente focar na estética, porque, na verdade, você não está tratando e não está se cuidando. Então, o que adianta você botar um monte de coisa na cara, ficar o dia inteiro na base da maquiagem, trabalhada na maquiagem, quando, na verdade, você não está tratando nada. Você está complicando ainda mais. Sua pele está ainda piorando. Aí você gasta caro em tratamentos, um monte de laser, um monte de coisa, quando você poderia estar bebendo mais água. Água é fundamental para a pele. Bebendo mais água, pegando sol. Você pode pegar sol, mas tendo moderação na exposição solar, que gera envelhecimento na pele. Pensando no que você passa no rosto, pensando no que você come. Então, é um conjunto. Pensando se você dorme bem o suficiente, o seu grau de estresse ao longo do dia. É um conjunto de coisas. Então, eu tento ser, né? Claro que eu não sou, não achem que eu sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa normal como todo mundo, tenho vida social, mas sempre usando o equilíbrio e buscando ao longo do meu dia ou na maior parte da minha vida sempre as opções mais saudáveis, né? Eu vou ter vida normal também, né? Então, e é igual, é bem parecido com nutrição, né? Você segue já um plano alimentar todo bonitinho. É uma festa que você foi que você comeu um bolo de chocolate, não vai dar nada pro seu corpo. É a mesma coisa. Nessa mesma festa que você foi, você passou a maquiagem lá do maquiador e foi. Mas quantas vezes você vai para uma festa de um Isso, excelente casamento, sei exemplo. lá, Por enfim, exemplo, né? como eu uso essas coisas muito naturais, eu fiz um curso com uma amiga minha, paciente também, que ela é maquiadora, e ela estava me explicando tecnicamente essa questão da cobertura, da uniformidade que dá na pele, de algumas marcas que ela usa. E essas marcas que ela usa, nem todas são as que eu uso naturais e tal. E aí eu fiz um teste com ela de algumas maquiagens minhas e uma delas que ela usa, e eu entendi o que ela quis dizer em relação à cobertura. Então, por exemplo, se você vai fazer uma foto, o book do casamento da fulana de tal, eu entendo que para aquele resultado e tal, aquela marca tal estava dando uma cobertura maior. Mas aquilo, se é pontual para um evento, também não vai Sim. ser tão perigoso. Agora tem gente que usa essa marca todo dia, acordou, passou. Aí diz que tem filtro e proteção UV. É. A galera acha que tá tratando, cheio de metal no troço. Então é isso, é constância. Uma vez ou outra, você tomar o álcool, comer um negócio, um açúcar, não vai dar problema. Você comer o negócio da fritura, da festinha. Agora, todo dia, a base da tua alimentação, comer uma coxinha, comer bebendo um refrigerante de café da manhã, não vai rolar. Então, pensa igual. Todo dia passando aquele É, cosmético na cara cheio de química, não vai rolar. Não adianta ter a pele assim. exatamente. E tem muita gente aqui ó, perguntando sobre filtro solar, e pode ser desafiador achar um filtro solar mais menos agressivo, né? Mesmo os físicos aí podem ter algumas questões, mas o que você tem que pensar é quantos cosméticos você usa. Troca seu shampoo, seu sabonete, seu condicionador, seu creme, seu lip balm, troca tudo. Se ficar só o filtro solar, já vai ter melhorado muita coisa, entendeu? Em vez da pessoa começar a surtar aí quando voltar para o banheiro e ver os cosméticos, vai Mas do olha mais só, eu fácil, uso assim, filtro sabe? Tipo solar assim, sabonete. natural. O meu é da BioArt. Ele é vegano, sustentável e tal, tal, tal. E foi indicação da BioArt. Ele provavelmente é físico, né? Então é com óxido de zinco, óxido de titânio, então, porque tem algumas pessoas questionando aqui. Mas, enfim, tem algumas opções e tem algumas pessoas que têm restrição também de valores, etc. Enfim. Mas estou falando assim, quando a gente pensa nessas mudanças de hábito, é igual alimentação. Você não vai. Se você está com dificuldade de achar arroz orgânico, calma. Tipo, você está comendo arroz, não está comendo uma bolacha, já melhorou. É Perfeito, pensar numa arroz transição, sabe? orgânico, integral, 7 grãos e tal. Tá no arroz branco, que é o que dá que tem na tua casa, tudo bem. Mas você já trocou o arroz por um sanduíche que você estava acostumado a comer? Uma fritura, uma coxinha, um embutido que você botava no Exato. micro-ondas e tal? Já melhorou, é isso, é um processo. Agora,
Por exemplo, a Luísa me indicou Exato. no caso de eu ficar muito tempo no sol, mas naturalmente eu, Luna, já tenho cuidado de pegar um pouco da exposição para poder fixar a vitamina D. E nesse momento é sem protetor, até para você poder fixar a vitamina D, você bota, você fica um período ali sem protetor. Aí depois, se você continuar ali, você bota. Né? Você pode usar também as barreiras que tem os chapéus que tem proteção. Isso, que tem o Barreiras chapéu que tem físicas. proteção É. UV. Então, gente, tem várias formas. Abram a cabeça para essas possibilidades, porque isso eu posso dizer, uma coisa que eu levo para minha vida, eu quero poder estar assim, sem maquiagem, tomar um banho, não precisar secar o cabelo nem com secador, tá aqui com a unha sem maquiagem, sem isso, sem nada, e me sentir bem. Porque é como se você não tivesse com máscara, é como se você estivesse literalmente buscando cuidar da tua pele de dentro para fora, né? E também de fora para dentro, quando você busca, né, coisas mais naturais para o seu corpo, né? Não, e fora o impacto disso no todo, né, Luna? Isso que a gente está falando de uma cadeia produtiva, é o nosso lema na vitrine da Cosme, é toda vez que você faz uma compra, você está escolhendo o tipo de mundo que você quer. E é muito sério onde você põe seu dinheiro, é onde você Exatamente. está florescendo, entendeu? Então a gente tem muita responsabilidade com tudo que a gente As consome o tempo marcas, né, que fazem inteiro. mais sentido para vocês, que tem uma causa social e sustentável envolvida, isso para mim eu conto muito, eu levo muito em consideração. Tem marcas que eu uso assim há milênios. Eu estava até há pouco tempo falando de uma marca que eu consegui cupom, então agora deixo até aqui para todos que eu, como Nutri, eu posso divulgar marcas relacionadas à pele e tal. E eu vesti a camisa e falei, olha, marcas podem me procurar, que eu vou fazer questão, ainda mais se for as que eu uso ou que eu veja que são legais, de divulgar, criar cupom para seguidor. Porque se eu não faço isso, eu que uso essas marcas, não estimulo, não ajudo essas marcas a entrarem no mercado de trabalho, minimamente de uma forma um pouco mais competitiva, positivamente dizendo, as outras lá, com todas as bloggers, tacando um monte de coisa não saudável na pele, tomando banho de gominha, dizendo que a gominha vai fazer o cabelo crescer, Exatamente. lotado de açúcar aquelas gominhas, que não tem quase vitamina nenhuma, que eu acho aquilo caos, né? Por favor, gominhas para cabelo não funcionam, entendam isso. Eu tenho um GTV sobre isso. Não vou citar nomes das marcas, mas vocês sabem do que eu tô falando. Tem várias, inclusive, várias. Entender que não é assim que se trata a nossa saúde, não é assim. Então, quanto eu puder, o que eu puder fazer para ajudar essas marcas que estão engajadas do ponto de vista da sustentabilidade, né, do ponto de vista do mundo, marcas principalmente nacionais, para movimentar o dinheiro aqui dentro do nosso país, com ativos naturais brasileiros, né, da nossa Amazônia, eu vou fazer questão de divulgar, apoiar e ajudar essas empresas a crescerem. Porque só assim a gente consegue aumentar essa visibilidade delas para o mundo. Então, eu vejo como uma missão minha também Exatamente. a nutrição. Eu não posso, porque eu sou nutricionista, até porque, vamos ser sinceros, gente, eu tenho uma linha plant-based, até comida. Comida não tem como fazer patente. Arroz, feijão, fruta, legume, verdura, vocês não precisam ter marca de comida. Comida é comida, não tem marca. Comida não tem marca, né? Então, isso é importante. O alumínio, então, para a gente voltar, ele não é muito mencionado nesses artigos, até porque já expliquei para vocês que ele é considerado metal leve, ele não entra no grupo dos metais pesados. E agora vamos para as soluções. Dentro das soluções, gente, tem 3 coisas que a gente usa muito, que é legal quando a gente pega um paciente que está com metal pesado, o que a gente pode fazer para ajudar eles no processo, que é o pectazol, tá? Pectazol, ele é a pectina cítrica modificada. Então, ele tem uma base natural. Luna, eu vou comprar e vou tomar. Não, você vai passar no seu nutricionista para ele prescrever direito para você, até porque precisa ter prescrição. Eu tenho o título de especialista, né, em fitoterapia, então eu posso prescrever plantas e qualquer coisa. Então é legal, o Nutri hoje em dia tem que ter esse título para poder prescrever fitoterápico. Pectazol eu gosto de usar, tá? Eu gosto de usar clorela também. A clorela, a gente sabe que... O que é a clorela? Até para vocês entenderem. E eu vou falar do MSA também, mas ele é prescrição médica. A clorela, ela primeiro, para quem não sabe, ela é uma cianobactéria, né? Então ela é considerada uma microalga. E aí eu separei aqui para vocês tudo que a gente tem em relação aos benefícios do uso da clorela. Nesse sentido. Tem um H aqui no meio. Então, o que a gente faz? Ela é uma microalga, né? Que contém clorofila, por isso que botaram esse nome. Ela tem ainda também várias vitaminas, vitamina C, do complexo B e tal. E ela é utilizado para remover metais pesados de águas residuais. Então, assim, já foi feito muito estudo mostrando o uso da clorela para diminuir essas águas residuais. Então, ela é uma microalga que pode remover metais pesados.
Então, nesses estudos que avançaram, a gente foi extravasando isso a nível humano, né, de alimentação. Então, o uso da clorela, aí você vai ver a prescrição certinha, né, com o seu Nutri, ou quem estude isso, né, o extrato da clorela também pode excretar, né, dioxina e remover os níveis de cádmio, induzido por proteínas semelhantes à tioneína, né, e você vai ter uma eliminação. Então, eu na prática vi o resultado do uso da clorela baixando os níveis de metais dos meus pacientes, apesar de ainda precisar de mais estudo nesse campo, eu já adianto, que tem artigos, mas dá para a gente explorar muito mais, tá? Muito mais artigos sobre o uso de clorela. Eu acho até uma pena que não explorem, a gente já conversou sobre isso, porque que exploram um pouco esses metais. E, junto com isso, então, vocês podem ver junto com o Nutri de vocês o uso de clorela, se aparecer um pouco mais altos metais, tirar a causa, não adianta ficar tomando clorela e botando, né, tudo lá, não adianta. Aí você fica lá trocando 6 por meia dúzia, não adianta. E o DMSA, ele é utilizado por médicos, tá? No manual de toxicologia clínica, como quelante, agente quelante de metal, tá? Pode ser usado como soro. Tem estudos até em crianças que se contaminaram por metal pesado, né? Estudos em crianças que se contaminaram nos estudos, eu acho que é por mercúrio, que os estudos eles relatam. Então, o DMSA é muito utilizado também, o médico pode passar. Então, se o metal estiver muito alto, tem como fazer também soroterapia, com uso de, enfim, quelante de metal, é uma alternativa. Eu tenho, quando dá problema com os pacientes, eu tenho indicação de médico que possa ver o paciente, endócrino, que também indique, que possa dar uma olhada quando a situação está muito tensa. Eu já peguei pacientes com, assim, metais pesados muito elevados, com queixas físicas e clínicas muito elevadas. E aí a gente fez uma análise e uma quelação pesada de metais e, claro, reveu todo o padrão alimentar e de estilo de vida, né, desse paciente, viu? Tudo que podia estar levando à contaminação. Às vezes a exposição até em ambiente de trabalho, né? Nesse caso, era uma empresa onde o trabalhador, que era meu paciente, o funcionário, ele tinha contato com algumas questões ali do ambiente de trabalho químicas, e aí ele teve uma intoxicação severa, tá? A gente acreditou até que pela água do ambiente do trabalho dele, do local da indústria, da fábrica, ele teve uma contaminação. Aí a gente fez uma análise de todos os trabalhadores de lá, e aí fizemos laudo, entra uma galera junto também para fazer análise, e teve uma contaminação grave nesse ambiente de trabalho. Então a gente fez a intervenção nutricional e médica também. Aí teve que entrar com quelante, soro, aí um negócio mais tenso, né? Mas pra vocês entenderem que às vezes tem quem trabalha em indústrias, em lugares que fazem mineração também, tem que ficar muito atento, tá? A essas questões. Ó, tem uma pessoa aqui perguntando, deixa eu voltar lá. Ela falou assim: fala do Pectazol de novo, Claro. não ouvi, cortou a fala aqui. O Pectazol, vou ler para vocês o que ele é, tá? E como que a gente faz o uso dele. O Pectazol é pectina cítrica modificada. A sigla que a gente usa é PCM ou MCP, tá? É uma fibra dietética solúvel, derivada da medula branca das cascas de frutas cítricas, por isso que eu disse para vocês que a base é natural. Até o momento, ele foi usado em alguns estudos de desintoxicação, então, assim, ainda faltam mais estudos, mas eu uso muito, na prática é muito comum, eu aprendi isso, inclusive, na pós que eu fiz de fitoterapia, né, com professores, né, com base de artigos, né, todo mundo lá, doutorado, PhD. Então, a gente utiliza o Pectazol também, junto com a clorela, e a gente vê resultado. Dosando os exames dos pacientes, a gente vê, mas ainda tem que ter mais estudos sobre isso. Então, a gente vê que, por exemplo, pode melhorar, né? Houve uma redução de 74% no chumbo ou mercúrio, sem efeitos colaterais com o uso do Pectazol, na combinação de alginatos. Então, a gente tem uma melhora da excreção urinária de chumbo, arsênico, cádmio, involuntários saudáveis, então isso, né, num dos artigos. Então, a gente vê uma melhora do uso do Pectazol para reduzir aqui, ó, o estudo que fez. Apesar de precisar de muito mais, porque os N's amostras de alguns estudos ainda são pequenos. Mas a gente viu chumbo, em crianças hospitalizadas com toxicidade de chumbo também o Pectazol foi bom. Aí, basicamente, eles usam nesse. Esse aqui principalmente falou de chumbo, arsênico e cádmio, tá? Do uso do Pectazol. Então, eu reforçaria Pectazol, reforçaria clorela, DMSA o médico pode usar. Na questão de óleo essencial, muito cuidado se a pessoa tem algum processo alérgico nesse sentido, mas a gente usa muito hortelã-pimenta, alecrim, tá? Num processo complementar.
Então, um mito também, uma informação que eu acho importante trazer aqui, que eu acho que, como a internet hoje em dia você tem que gritar para ser chamada a atenção, né? Para você engajar, você tem que criar um negócio muito polêmico, muito tal, para você conseguir, né, ser vista, porque hoje em dia tá todo mundo aqui, ainda mais depois da pandemia. Eu vejo que tem muita informação que ela tem uma pegada muito mais sensacionalista, quero chamar a atenção para vocês me escutarem, do que informativa e educativa. Então a gente está criando É o que pessoas mais com tem, medo, Luna. terroristas, né, de tudo. Então, já vi muito trabalho, infelizmente, de pessoas estudiosas até, mas fazendo um desserviço em alguns pontos. Por exemplo, falando assim, eu entendo que existem extremos. Por exemplo, aquela galera que não, sei lá, não tem formação em nada e resolve fazer um curso de aromaterapia, se diz aromaterapeuta e faz um monte de cagada e acha que você pode usar aromaterapia para substituir remédio. E é isso. Não, isso aí é um extremo de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Agora, quando você pensa nos óleos essenciais, na potência que um óleo essencial tem para um tratamento complementar, então entendam, ninguém vai usar, bota um óleo de hortelã-pimenta e para de tomar o seu remédio. Quem falou isso tem que ser preso, inclusive, né? Porque você não pode substituir um tratamento sério, convencional, onde você tem base para atuar, para trocar por uma coisa se você não tem como garantir isso. Então, normalmente, os óleos essenciais, dentro da minha prática clínica, eu não entro nessa questão de medicamento, quem tem que falar de medicamento é um médico, mas eu, Luna, quando eu entro num tratamento, ele é um tratamento complementar. Então, por exemplo, paciente que tem síndrome do intestino irritável, a gente modula probiótico, vê se vai fazer uma dieta baixa, né, pobre, né, em FODMAPs, adaptada para cada paciente. Você não tem um protocolo igual para todo mundo, isso é uma ignorância. Cada paciente tem uma resposta corporal. Trata o intestino e às vezes a gente usa também o hortelã-pimenta, é muito utilizado também no tratamento complementar da síndrome do intestino irritável. Ele não é o principal ponto, ele não vai substituir nenhum remédio. Então, cuidado também para esses extremos. Aí vem uma pessoa que diz, óleo essencial é tudo charlatanismo. Não, não é assim. É que tem algumas pessoas que fazem de forma errada, mas isso em todas as áreas do mundo. Tem advogado que é ruim e é Exato. charlatão. Tem gente que é, sei lá, é engenheiro que diz que é engenheiro, não tem formação e destrói e cai um prédio inteiro. Isso não é específico de uma área. Todas as áreas vão ter aquelas pessoas que vão ser xiitas, religiosas, que usam como dogma um negócio que não é para ser dogma, né? Então, o bom senso e o estudo faz com que a gente tenha clareza nessas informações e saiba utilizar dentro do que aquilo pode trazer de benefício, com responsabilidade, parcimônia, né? E base científica, tá? Isso é muito louco, sabe, Luna? Isso a gente vive muito aqui, principalmente a Rê, que trabalha aqui na Cosmetologia do Bem, e ela que dá as aulas nas segundas-feiras, a Rê é engenheira química, tem mestrado, iniciou o pós-doutorado, iniciou o doutorado. E aí a gente recebe muitas perguntas das quais ainda não se tem resposta. E a gente se posiciona do tipo, não tem ainda algo conclusivo. E isso não é bem visto, né? Parece que talvez você não quer compartilhar ou você não está sabendo a informação. E muitas vezes você vê em outros perfis as pessoas dando umas respostas totalmente nada embasada, né? E aquilo sai como verdade. É muito louco isso que a gente vive. Porque, assim, quando... É triste, né? Mas, assim, é o que acontece. A gente que estuda e vai a fundo e confere e vê que, tipo, não tem alguma coisa conclusiva, mas as pessoas querem uma resposta. E elas não aceitam não sair com aquela resposta. E aí elas ficam vítimas desses perfis E uma das coisas que eu vejo que o sensacionalistas, pessoal né? mais se incomoda, a galera toda que tá comigo no meu Instagram, pelo menos é uma vibe muito boa, mas se incomoda muito quem pega assim do zero, não entende meu processo, porque eu respondo muitas coisas que é do tipo, depende. Porque assim, eu sei que depende, parece uma resposta vaga, porque ou é sim ou é não, mas a vida não é assim. Quando se trata de ciência, não é a área das exatas, a gente está falando de respostas que elas são dependentes de respostas fisiológicas, químicas, da subjetividade da resposta do corpo daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, eu não posso dizer que uma quimioterapia, por exemplo, ela vai atuar da mesma forma em todos os corpos, com todos os tipos de cânceres. Uma pessoa vai responder bem a outra droga para o mesmo tipo de câncer. Você usa naquela pessoa e ela não tem a mesma resposta, a mesma droga a resposta. Aí você vai pegar a galera de farmácia, você vai estudar lá sobre farmacogenética, sobre interação de medicamento com alimento e não sei o que, e interação hormonal e física. E aí você vai entender que as respostas, elas são muitas vezes depende, porque depende de muitos fatores, né? Não é uma resposta certa. A ciência está sempre Exato. mudando, entendeu?
Não, total. E, por exemplo, e tem esse mito do natural, porque é natural pode à Não, vontade, é ilimitado, e não se estuda tão a fundo, e é um erro enorme. Eu brinco assim, eu brinco, e eu falo, respondo às vezes para os alunos, falo, gente, a minha cunhada é alérgica a banana. Banana é natural, mas ela tem uma alergia grave, ela não pode sentir, na casa não pode ter uma fruteira que tenha banana, porque ela só o né? cheiro da banana ela Outra empola coisa, inteiro. um exemplo E banana é clássico, né? Que as natural, pessoas né? falam, Então, mas é bom, posso usar à vontade. Chá. A galera adora chá, que é chá. Chá é ótimo, gente. As plantas, elas têm uma potência muito grande, elas podem ser hepatotóxicas. Não é porque chá é natural, é excelente. Você pode beber 2, 3 litros de chá. O que eu cansei de pegar gente com hepatotoxicidade por excesso de uso de ervas, porque toma. Lembra que era uma época, uma moda, que tinham 30 ervas e as pessoas tomavam chá de 30 ervas? Tinha até os nomes, os chás. Chás, não sei. tinha. Cara, que Tinha não tipo tinha seca a 30, não sei barriga. quantas ervas. Gente, na Tinha. fitoterapia a gente estuda que você não pode misturar mais de 3 plantas junto. E você não pode fazer uso de uma planta por mais de 3 meses. Então, assim, você tem que entender o que você está fazendo. Planta é um negócio sério, ela tem uma potência muito grande. É das plantas que a gente tira o medicamento. Você tem um extrato que você tira para você poder usar. Então, quando você fala de uma planta, você tem que pensar no tempo de atuação dela, no grau de hepatotoxicidade, quanto tempo você vai usar, a quantidade que você vai utilizar. Então, até um chá, você tem limite. Você tem que saber quantas xícaras você pode tomar, quanto tempo você vai tomar aquele chá e você vai trocar por outros chás. Isso tudo eu oriento também em consulta. Então, para o Nutri, como eu vi que tinha muita Nutri também, lembre-se que vocês têm que ter um olhar muito integrativo e estudar de tudo, gente. Porque o paciente vai ter dúvida de chá, você vai ter que estudar de planta, você vai ter que estudar sobre suplementação, você vai ter que estudar sobre genética, sobre comportamento, por que o paciente não consegue seguir o programa que ele está com um transtorno alimentar. É muito complexo. Nutrição é muito grande. Não limitem a nutrição a emagrecimento e cortar calorias. Não é isso. Nutrição não é isso. Definitivamente não é. Então, aprofundem sobre o conceito de nutrição, aprofundem sobre os conceitos, né, de o que é natural, o que não é natural, sobre metais pesados. Não fiquem repercutindo ou reproduzindo discursos que às vezes são só sensacionalistas. Não é porque sai um artigo dizendo que não teve um efeito de causa direta de alumínio com câncer de mama que você vai sair tacando desodorante alumínio. É só porque com o câncer de mama não tem uma associação direta, mas a gente tem várias outras associações, né? Agora, é claro, se a pessoa está dizendo que o alumínio dá câncer de mama e fazendo uma matéria sensacionalista, ela errou. Ela não interpretou e não está sabendo usar o artigo de forma correta. Mas é a pessoa que fez isso que errou, né? Não é o conceito todo que está errado. Então, cuidado com o que vocês leem por aí. Exatamente. Luna, maravilhoso, viu? Perfeito. E, gente, minha dica para vocês aí dessa complexidade que é a nutrição, saúde, o nosso corpo, é entrarem lá no perfil da Luna, procurarem a Luna. A Luna trabalha com uma equipe também, né? Eu sei que sua agenda é lotada, não, mas tem vocês uma conseguem equipe por marcar, não é nada trás. do tipo, não consigo marcar, tal. Uma coisa que eu sempre tive nervoso, que a minha agenda não pode ser pior do que um atendimento no posto público. Imagina, a pessoa leva 3 meses de atendida e demora 6 meses. Não, isso não existe. Eu atendo sim, mas qualquer coisa tem também a minha equipe, então consigo acolher todos, vai ser um prazer. E para os Nutris também eu dou mentoria, então é legal que vocês entendam mais sobre conceitos de vegetarianismo, sustentabilidade. Esse é o caminho. Se você não estudar sobre isso, desculpa, você vai ficar para trás. Não dá para voltar mais, sabe? Então a gente tem que mudar, fazer o nosso paciente mudar esse estilo de vida, entender que ele vive num planeta dividido em comunidade com várias outras pessoas, então o que você faz tem impacto no resto. Então a gente tem que pensar sobre isso. Beleza? Exatamente. Exatamente, maravilhoso, obrigada. E, gente, para quem não sabe, né, a Luna já falou que eu sou paciente dela, eu comecei essa live aqui falando, mas a minha filha também, de 2 aninhos, ela é paciente da Luna, coisa mais maravilhosa, vocês têm que ver ela se alimentando, coisa linda. Então, assim, nossa, eu sou muito grata à Luna mesmo, por tanto estudo, por tanta dedicação e por tanto resultado bom aqui, Contem tá? comigo, Obrigada, depois muito a gente obrigada por pega esse aceitar o material e faz convite. ainda mais conteúdo, vai ser um prazer. Espero ter sido bom para vocês aí também. Beijo, gente.